Graça e paz, amados irmãos, amigos que acompanham de segunda a sexta-feira a Constante TV, uma TV que existe para a glória de Deus e para comunicar o Evangelho da Graça. Toda segunda-feira vai ao ar o programa Aroma de Vida. Este programa tem o compromisso de expor as Sagradas Escrituras, as Sagradas Letras. Elas têm o poder de nos tornar sábios para a salvação. Estamos fazendo a exposição da primeira carta de Pedro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Assim sendo, acompanhe, curta, compartilhe e divulgue entre parentes e amigos o programa Aroma de Vida, como um programa de exposição bíblica fiel da palavra do nosso Deus. Estamos estudando o primeiro capítulo da carta de Pedro e nós já aprendemos que no capítulo 1, versos 1 e 2, nós temos uma breve, porém profunda saudação. Temos do capítulo 1, verso 3 até o verso de número 12, a exposição da doutrina da salvação, o que o nosso Deus Salvador fez, a obra da graça. Pedro expôs a doutrina da salvação, ele explicou como Deus operou, está operando e operará esta grande salvação em nossas vidas. Então, na segunda grande parte desta carta, que começa no capítulo 1, verso 13, o apóstolo Pedro diz, portanto. E esta conjunção quer dizer que se trata de uma conclusão. Pedro apresenta a conclusão. Qual é a conclusão da doutrina da salvação? Deus nos salvou. Pedro expôs o que ele fez por nós. Ele nos salvou. E agora, o que os salvos devem fazer? Quais são as obrigações, os deveres dos salvos? E é isso que o apóstolo Pedro, até o final da carta, ele vai fazer, ele vai ensinar, ele vai dar mandamentos, ele vai exortar, ele vai advertir em todos os aspectos e em todas as áreas da vida. E nós já vimos na semana passada e recordaremos os primeiros mandamentos, as primeiras exortações que são a conclusão da salvação. Ele diz assim, portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação, número 1, tende autocontrole. Número 2, esperai inteiramente na graça. Número 3, não vos amoldeis aos desejos. Número 4, sede santos. Número 5, andai com temor. Número 6, andai sabendo que fostes resgatados. Observaram? Portanto, é a conclusão, com o entendimento pronto para entrar em ação. E Pedro preparou o nosso entendimento. Se o entendimento dos leitores originais e o nosso, se o nosso entendimento está pronto, foi porque o apóstolo Pedro preparou nosso entendimento. Como? Nos ensinando a doutrina da salvação. Salvação é eleição na eternidade. Salvação é regeneração. Salvação é proteção pelo poder de Deus através da fé. Salvação é a obra da graça completa, preparada para se revelar no último tempo, a conclusão da obra da salvação. Ele expôs essa doutrina, as suas verdades, e agora o nosso entendimento, ele está pronto, ele está preparado para entrar em ação. Estamos preparados para saber quais são os nossos deveres, e é isso o que o apóstolo Pedro começa a fazer. Vimos na semana passada que o primeiro mandamento é: tende autocontrole, sede sóbrios. Não é só o álcool que embriaga ou as drogas que intoxicam. Ideologias também
têm o poder de seduzir, de cooptar, de capturar. São ideologias malignas, perversas, perniciosas. Elas seduzem, elas levam as pessoas a matar, elas levam as pessoas a fazerem coisas absurdas como defender aborto e coisas do gênero, a inverter a moral, o bom, o que é belo. Há uma verdadeira inversão de valores. Então, os cristãos precisam ter um entendimento pronto para entrar em ação e não se deixarem contaminar e seduzir pelas ideologias. Eles devem estar, não literalmente, sóbrios ou autocontrole no sentido de não terem vícios, mas não se deixarem contaminar e embriagar pelas ideias do mundo, pelas ideologias do mundo. Em segundo lugar, os cristãos devem, diz o apóstolo Pedro, esperar inteiramente na graça. Não devem colocar sua esperança em nada e em ninguém, só na graça de Deus. Isso significa dizer, dependam total e exclusivamente da graça de Deus. A graça de Deus nos basta. Não devemos depender das instituições, dos cargos, dos títulos, da capacidade, dos dons, dos talentos. Não. Nossa esperança, ela deve estar totalmente, inteiramente colocada na graça que foi revelada quando Jesus Cristo se manifestou em sua encarnação, em sua primeira manifestação. Na graça que nos é oferecida na revelação de Jesus Cristo, quando Ele voltar com poder e grande glória. Portanto, na graça que nos foi oferecida no passado, nos é oferecida no presente e será oferecida no futuro, os cristãos devem colocar totalmente a sua esperança. Agora veremos o versículo de número 14. Nós aprenderemos o terceiro dever, a terceira responsabilidade, com o entendimento pronto para entrar em ação, ou seja, com o entendimento doutrinado, com as verdades reveladas sobre a obra da graça, a salvação. O que devemos fazer? Devemos ter autocontrole, devemos colocar a nossa esperança inteiramente na graça e agora, no verso 14, nós aprenderemos também o que devemos fazer. Diz assim o texto bíblico, 1 Pedro, capítulo 1, verso 14. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhais em tempos passados na vossa ignorância. O nosso terceiro compromisso, a terceira obrigação dos salvos é não vos amoldeis. O apóstolo Pedro diz, como filhos obedientes. Essa é uma expressão semita, tem tudo a ver com o modo hebraico, judaico, de se expressar. Quando você fala filho do diabo, filho da mentira ou filho da verdade, você está dizendo que aquela pessoa, ela é caracterizada, ela é marcada pela verdade ou pelo maligno ou pela mentira. E ele está dizendo, como filhos obedientes. Sim, como filhos, porque Pedro já disse que Deus nos regenerou. Nós nascemos de novo. Deus é nosso Pai. Somos seus filhos, porque Ele nos gerou de novo. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Somos filhos. E filhos do Pai devem ser filhos obedientes. Filhos obedientes significa filhos caracterizados pela obediência. Jesus disse que seus parentes não eram os de carne e sangue, mas aqueles que conheciam a vontade de Deus e obedeciam à vontade de Deus. Está escrito nas Escrituras, segundo o Sermão do Monte proferido por Jesus, que aqueles que ouvem os mandamentos, a palavra do Senhor e obedecem, esses são comparados
ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Tiago, meio-irmão do Senhor, ele disse que nós não devemos ser apenas bons ouvintes, ou eu acrescentaria, bons leitores da palavra de Deus, mas praticantes, ou seja, fomos salvos para obedecer. Pedro já tinha dito que fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Fomos eleitos pela santificação do Espírito. Fomos eleitos para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Portanto, o propósito da eleição é para que aqueles que foram eleitos na eternidade, regenerados em suas vidas na história, no tempo e no espaço, eles foram eleitos para viverem vidas de obediência. Então, como filhos obedientes, filhos que são caracterizados não pela desobediência, não por desagradar seus pais, mas exatamente como filhos que obedecem e que agradam seus pais pela obediência. O que devem fazer? Diz o apóstolo Pedro, não vos amoldeis. É uma palavra, é uma ordem, é um mandamento. Se você pegar um bolo ainda pastoso, quando a massa acaba de ser feita, você vai botar no molde ou numa forma. A forma pode ter a forma de um coração, pode ter a forma retangular, quadrada, redonda. E quando você coloca ali aquela massa pastosa, então naquela forma, a forma dará forma àquele bolo. Se você colocar um gesso pastoso num molde, aquele molde vai modelar, aquela forma vai dar forma. Literalmente, não vos amoldeis significa não entrar no esquema. O que o apóstolo Pedro está dizendo é, não vos amoldeis ao quê? Aos desejos. Não entre na forma dos desejos, não entre no molde dos desejos, porque eles vão dar forma a vocês, porque eles modelarão vocês. Não entrem no esquema dos desejos. A palavra desejo, aqui traduzida, a palavra grega traduzida por desejos, ela às vezes tem um sentido positivo, mas na maioria das vezes ela é usada com uma conotação pejorativa. Nas Escrituras, ela é usada para descrever os desejos maus, perversos, egoístas, maliciosos, macabros, malignos do coração humano. O coração humano é uma fonte de maus desejos. E aqui é importante deixar claro uma coisa. Jesus disse que a salvação, e a palavra de Deus nos ensina, ela implica em libertação das consequências presentes e eternas do pecado. A salvação é uma nova vida, é o nascer de novo, é a regeneração. Mas a salvação, ela não extirpa, não extingue e não aniquila a natureza caída, o coração humano caído. Apesar de pecadores salvos, somos salvos, mas ainda pecadores. Por isso, ainda brotam dos nossos corações caídos, pecaminosos, que Paulo chama de carne. Ainda brotam desejos que são contrários à vontade de Deus, que são desejos marcados pela imundícia, pela iniquidade, pela depravação, pelo egoísmo, pela perversidade, pelo desejo de fazer tudo o que eu quero em detrimento e a despeito das consequências nas vidas dos outros. Então, os cristãos que foram salvos, eles não devem mais se deixar moldar, se deixar
formar, dar forma, modelar, não devem mais viver para saciar esses desejos. Nós aprendemos com o Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, nós aprendemos o seguinte: não compreendeis, disse Jesus, que tudo o que entra pela boca e desce para o estômago é depois expelido? Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que torna o homem impuro. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e calúnias. São essas coisas que tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Então, qual é o dever dos cristãos? Se amoldar, entrar nesse esquema. Pessoas não crentes vivem para saciar seus desejos. Elas não têm por que não gratificar, não saciar, não recompensar seus desejos. A vida não faz sentido para elas. As pessoas dizem assim: se eu tenho desejos, então é certo, é normal. E querem normatizar, chamar de normal para normatizar o fato de que, se eu tenho desejos, então eles são legítimos. E as pessoas dizem: todos saciam seus desejos, todos gratificam seus desejos, todos vivem satisfazendo os seus desejos. Isso é normal. Vamos normatizar. A voz do povo é a voz de Deus. É por isso que as pessoas, elas se tornam escravas dos seus desejos, porque elas dizem que os desejos são delas, mas elas são dominadas e escravizadas por seus desejos. Elas não têm força para não gratificar, para não saciar, para não recompensar. Elas não têm forças para renunciar o satisfazer desejos que são maus. Por isso, o apóstolo Pedro está dizendo: vocês foram salvos, Deus os salvou, e agora os salvos, como filhos obedientes, não entram no esquema dos desejos, de saciá-los, de atendê-los e de gratificá-los. Este verbo, aqui traduzido por amoldar, ele aparece numa segunda vez no Novo Testamento, lá na carta de Paulo aos Romanos. Vejamos Romanos capítulo 12, verso 1. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos amoldeis ao esquema deste mundo. O mundo caído, a sociedade que é avessa, é contrária, que está de costas para Deus e odeia a Deus, ela valoriza, ela aplaude, ela incentiva a gratificação dos desejos. As pessoas vivem defendendo isso. Também sabemos que Satanás, junto com o mundo, eles reforçam essa ideia de que, se você tem desejos, você deve gratificá-los, você não deve suprimi-los, você não deve renunciá-los, você deve satisfazê-los. Os cristãos não. Os cristãos, eles não se amoldarão aos desejos, nem ao esquema deste mundo, de uma sociedade caída. O apóstolo Paulo, ele vai falar para nós como nós devemos agir, e também o Senhor Jesus. Em Lucas capítulo 9, nós aprendemos o seguinte: Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Os cristãos não devem se amoldar
aos desejos, satisfazendo, gratificando e recompensando, saciando. Ao contrário, eles negarão a si mesmos, dizendo: esses desejos do meu coração pecaminoso eu nego a mim mesmo. Eu não defendo que tenho o direito de satisfazer. Desejos maus e pecaminosos não devem ser satisfeitos, mas negados. Devemos tomar a cruz para crucificar o nosso coração pecaminoso, de onde brotam esses desejos pecaminosos. O apóstolo Paulo disse na carta aos Gálatas algo semelhante, quando afirmou: mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Paulo chamou o nosso coração caído de carne. Quando ele usa esta expressão, ele está se referindo à natureza caída, depravada, à natureza pecaminosa, o coração. O mesmo que Jesus disse, como vimos em Mateus 15. Portanto, não devemos gratificar. Pelo Espírito, andando no Espírito, nós não iremos satisfazer. É isso que Pedro está nos ensinando. Os salvos não se deixam modelar pelos desejos, não se deixam formar ou ter a forma, a conformidade com os seus desejos. Eles negam, eles crucificam, eles andam no Espírito para não gratificar. Esta palavra desejos, ela aparece mais duas vezes nesta carta de Pedro. Vejamos em 1 Pedro, capítulo 1, verso 11. Vejam só o que Pedro diz: amados, exorto-vos, como a peregrinos e estrangeiros, a vos absterdes dos desejos carnais. Perceberam? Desejos carnais é a mesma palavra, são desejos da carne, são desejos pecaminosos, diz o apóstolo Pedro, que combatem contra a alma. Em 1 Pedro 4, versículos 2 e 3, está escrito: para que no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Porque basta que no tempo passado tenhas cumprido a vontade dos gentios, andando em libertinagem, prazeres, embriaguez, orgias, bebedeiras e idolatrias repulsivas. Portanto, os cristãos não devem mais viver para os desejos carnais, os desejos perversos e pecaminosos, fazendo à vontade os desejos dos gentios, dos inconversos, dos ímpios, daqueles que não conhecem a Deus e não conhecem o Senhor Jesus e não foram salvos. Então, o apóstolo Pedro, ele nos diz: como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos. E ele vai falar agora dos tempos passados. Em tempos passados, esta expressão está se referindo àquele período da vida de todos os cristãos para os quais ele escreveu. E para nós, aquele período que antecedeu a regeneração, a conversão, a salvação de nossas vidas. Em tempos passados, nós tínhamos esses desejos pecaminosos e nós saciávamos, gratificávamos, satisfazíamos esses desejos. Era assim que vivíamos, mas agora Ele nos salvou, agora Ele nos regenerou, agora somos filhos de Deus. Agora nós não deixaremos mais que os nossos desejos pecaminosos que nós tínhamos em tempos passados, mas que continuamos tendo, porque a salvação nos libertou da condenação do pecado, do domínio do pecado, mas não da presença do pecado. Continuamos sendo pecadores, pecadores salvos, mas ainda pecadores. Então, nós não permitiremos agora que esses desejos nos escravizem,
nos modelem, nos deem forma. Nós não nos conformaremos, nós não entraremos mais neste esquema de escravidão, de viver para gratificar nossos desejos. Em tempos passados era assim que vivíamos, agora não. Agora será diferente, diz o apóstolo Pedro. Em tempos passados, diz o apóstolo Pedro, eram os tempos da vossa ignorância. Observem bem, no passado, antes da salvação, nós éramos ignorantes. Em que sentido? Não tínhamos cultura, não estudávamos, não tínhamos saber e conhecimento. Não é nesse sentido. Nós ignorávamos a Deus. Nós não conhecíamos o Deus vivo, verdadeiro, que é santo. Nós não o conhecíamos, nós o ignorávamos, apesar de nossa religiosidade. No passado, nós não conhecíamos as suas verdades, não conhecíamos a sua revelação, os seus mandamentos, os seus preceitos. No passado, nós não tínhamos sido operados por Deus. Ele ainda não havia manifestado e realizado em nós a obra da salvação. Portanto, em tempos passados, nós ignorávamos a Deus, nós ignorávamos a graça, nós ignorávamos a revelação, nós ignorávamos que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Portanto, em tempos passados, antes do nosso encontro com Cristo, nós vivíamos na ignorância de Deus e das coisas de Deus. E nós tínhamos desejos pecaminosos que nos dominavam. As pessoas dizem, eu gratifico os meus desejos. E parece que são livres, mas na verdade elas pensam que têm desejos, mas são os desejos que as possuem, porque elas não têm forças para romper. É por isso que vivemos numa sociedade permissiva, onde tudo de mal acontece, porque as pessoas não têm forças e muitas não querem renunciar e abrir mão de saciar desejos pecaminosos. Elas não têm. Agora não. Pedro está dizendo, portanto, diz o apóstolo Pedro, com o entendimento pronto para entrar em ação, Pedro preparou o nosso entendimento com as verdades da salvação. Agora nós sabemos que somos salvos pela graça por meio da fé. Somos peregrinos que estamos alcançando o objetivo da nossa fé, a salvação da nossa vida. E salvos não se deixam modelar, conformar, não entram no esquema da satisfação, da gratificação e do saciar desejos pecaminosos. Ao contrário, andam no espírito para não satisfazer os desejos da carne. Negam a si mesmos e crucificam-se, tomam a cruz e nela crucificam seu coração pecaminoso para não saciar seus desejos pecaminosos. Assim, o cristão, aquele que é verdadeiramente convertido, regenerado, salvo pela graça por meio da fé, ele vive não permitindo que os desejos pecaminosos o modelem, e se você for modelado pelo desejo pecaminoso, você será um filho da desobediência. Mas nós somos filhos da obediência. O nosso caráter e a nossa conduta dependerão se somos pessoas que vivem gratificando os desejos maus ou vivem crucificando, renunciando a esses desejos. Assim, é dever dos salvos não se amoldarem aos desejos pecaminosos, como filhos obedientes. Tínhamos isso no passado, essa era a nossa vida, porque ignorávamos a Deus e as verdades de Deus. Agora, tudo é diferente, agora somos salvos e como salvos, nós romperemos com esse ciclo vicioso de desejos
e satisfazê-los. E quanto mais você satisfaz desejos pecaminosos, mais desejos pecaminosos você tem. É uma ilusão achar que saciando um desejo ele se acalmará. Ao contrário, você o reforça, você o alimenta e ele fica cada vez maior e mais forte e volta e você gratifica de novo. E é um círculo vicioso que escraviza e que domina. A salvação rompeu com isso. Hoje, pelo poder de Deus, nós temos forças para não nos amoldarmos, não nos conformarmos e não entrarmos no esquema dos desejos. A minha oração é que Deus use essa exposição da sua santa palavra para visitar seu coração e te abençoar rica e poderosamente.